Rafael, a meia compressiva, ela previne varizes, ou seja, se eu usar a meia compressiva, ela vai evitar que surjam varizes? Pois bem, o primeiro ponto é entender o que? Por que as varizes surgem, né? Por que a gente tem varizes? Quem é meu paciente sabe, quem não é ainda vai saber agora. O que acontece? Eu gosto sempre de comparar, essa história bem engraçada, que eu gosto, é o seguinte. Imagine que a sua avó, ela fazia um bolo muito gostoso. E esse bolo, sua mãe amava fazer. Então, assim, sempre que chegava domingo, a sua mãe pedia a mãe dela, né, que é a sua avó, para fazer aquele bolo. Até um dia que sua mãe casou. E aí sua mãe falou assim, minha mãe, me dê essa receita para me fazer esse bolo pro meu marido, agora que eu vou estar em outra casa. Aí a sua avó, né, vai dar essa receita de bolo para ela. E aí sua mãe começou a fazer esse bolo para você. E aí quando você casou, a mesma coisa aconteceu. Sua mãe pegou aquele livrinho de bolo e deu para você. Então as varizes é muito parecida com a receita do bolo. Ou seja, quando alguém na família tem varizes, ela vai passando de geração em geração. É uma característica hereditária. Isso vai ser responsável por 60% dos pacientes que têm varizes. Tá bom? Então, o componente hereditário, ele é como se fosse a receita do bolo. Mas se eu tiver a receita do bolo sem os ingredientes, o bolo ele não tem como ser feito. Então a gente precisa de ovo, precisa de farinha de trigo, precisa da série de ingredientes para que esse bolo se faça, tá bom? A mesma coisa acontece com as varizes. Quando a mulher ela herda aquele componente hereditário da mãe dela, aquilo lá está guardado. À medida que algumas características vão acontecendo ao longo da vida dessa mulher, essas varizes elas começam a se manifestar. E a intensidade com que essas varizes vão aparecer vai depender de uma série de fatores. Pois bem, e aí você vai começar a entender a partir de agora. Quando a mulher ela começa a menstruar, é o primeiro gatilho, ou seja, é o primeiro ingrediente dessa receita. Por quê? Porque na hora que ela começa a menstruar, ela começa a produzir um hormônio chamado estrogênio, e esse estrogênio ele vai ser responsável pela formação de alguns vasos no corpo da gente, no caso da mulher. E se ela tem na receita dela a formação de vasos varicosos, por consequência, ela vai começar a produzir varizes. Por isso que, na maioria das vezes, a mulher ela começa a apresentar varizes quando ela começa a menstruar. Tá certo? Show? Pronto. Aí essa mulher, ao longo da vida dela, passa a usar anticoncepcional. Esse anticoncepcional entra com mais um ingrediente. Aí ela engravida, mais um ingrediente. Ela deixa de se alimentar da forma adequada, come muita fritura, refrigerante, aí entra com mais um ingrediente. Essa mulher acaba ficando com excesso de peso, mais um ingrediente. Mas aí ela passa, o Dr. Rafael, para um angiologista, e ele vai começar a te dizer algumas coisas. Por exemplo, fazer atividade física é um fator que vai diminuir essa intensidade. Fazer uma alimentação adequada, fazer um tratamento precoce e bem feito. Então, esses são fatores que eles vão tender a equilibrar essa balança. Tá bom? Então a intensidade com que essas varizes vão aparecer, ela vai depender de como vai ser a sua vida ao longo do tempo, tá certo? A receita de bolo tá lá. Os ingredientes que você vai colocando ao longo da sua vida que vão determinar a intensidade com que essas varizes vão aparecer, tá certo? Lógico que a coisa é muito mais complexa do que isso, mas é uma forma que vocês consigam gravar e lembrar de como é que a coisa funciona. E na hora que vocês vierem aqui no consultório eu começar a explicar a vocês a importância de algumas coisas, vocês começarem a entender o porquê. Pois bem, voltando à pergunta. Mas, Rafael, as varizes podem ser prevenidas com o uso da meia compressiva? Não. A meia ela não previne varizes. O objetivo principal da meia compressiva é melhorar os sintomas que os pacientes com varizes apresentam. Quais são? Inchaço na perna, dor na perna, cãibra nas pernas. Essa tríade. Então, o objetivo principal da meia compressiva é controlar os sintomas que as varizes causam, tá certo? Mas jamais a meia compressiva vai prevenir o surgimento das varizes, beleza? Mas, Rafael, por que quando eu fui fazer o tratamento com você me falou que usava a meia depois do procedimento? A meia pós-procedimento, ela serve para 3 motivos. Motivo número 1, melhorar o inchaço que alguns pacientes apresentam após o procedimento. Muitos pacientes depois do procedimento, pelo estágio inflamatório, né? Que é aquelas aplicações ou laser, o que for que a gente vai planejar para aquele paciente, ela causa inflamação da pele. E a meia compressiva ela vai ajudar nesse processo pós-procedimento, reduzindo esse processo inflamatório que causa às vezes inchaço. Segundo, a meia compressiva ela tem um efeito indireto
na redução da pigmentação pós-procedimento. Então se sabe hoje que o uso da meia compressiva ela vai auxiliar nessa redução de pigmentação pós-procedimento. E a terceira função da meia compressiva é prevenir trombose, tanto pós-procedimento quanto qualquer outra situação que seja indicada para isso. Exemplo, todo paciente, hoje foi muito interessante que eu peguei um paciente hoje de manhã por isso, ele é revendedor de sapato e ele roda em média aí 800 km por dia. Ele vai e volta, viaja o dia todo. Amanhã ele vai para aqui de Feira de Santana, ele vai para Barreiras, vai andar quase 2.000 km para ir e voltar. E aí eu perguntei a ele como é que ele fazia essa estratégia de prevenção. E aí a gente indicou a meia. Toda viagem que dure mais que 4 horas, essa viagem, por si só, já aumenta o risco de trombose. Então, todo paciente que realiza uma viagem por mais de 4 horas, está indicado o uso de meia compressiva do paciente para a prevenção de trombose, tá certo? Daí mais uma vantagem do uso da meia, tá bom? Quando bem indicada. E aí vem uma outra pergunta. Rafael, qual é a melhor meia para mim? Eu posso comprar a meia na farmácia? Posso ir lá na farmácia comprar a meia? Não. Existem três... A meia ela pode ser graduada de duas formas. Através da pressão da meia, que a gente tem baixa, média e alta compressão. A de baixa compressão ela pode ser comprada por qualquer pessoa, não precisa de receita médica. Aquelas de média compressão, que é 20-30, ou 30-40, que é de alta compressão, ela precisa de prescrição médica. Por quê? Porque existem contraindicações ao uso da meia. Por exemplo, o paciente que fuma, que tem um comprometimento da artéria, um entupimento da artéria, ele não pode usar a meia compressiva, porque pode descompensar o quadro arterial dele. Segunda coisa, a meia ela é avaliada de acordo com a rigidez, tá bom? A meia ela pode ser mais rígida ou menos rígida. Vou dar um exemplo, tem dois tipos de meia. Por exemplo, não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma das delas, mas, por exemplo, a Duomed, que é uma meia da Med, que ela é uma meia mais rígida. E existe uma outra meia chamada Ultraline, da Venosan, por exemplo. A Ultraline da Venosan e a Duomed, elas têm a mesma compressão, 20-30, por exemplo. Mas a Duomed, ela é mais rígida do que a Ultraline. Por quê? Porque ela é uma meia, apesar de ter a mesma pressão, a trama dela ela é mais rígida. E nesse caso, é uma meia muito boa para paciente que tem muito inchaço. Já a Ultraline não. É uma meia que para o paciente que tem muito edema, inchaço na perna, ela não vai ser tão eficaz. Para esse caso, eu vou indicar uma Duomed, por exemplo. Para um paciente que tem muita dor, como eu, por exemplo, eu não tenho muito inchaço na perna, mas eu tenho muito cansaço. A Ultraline não é uma meia boa, porque ela é confortável, ela é climática, mas ela não é tão rígida. Então, quando a gente vai indicar uma meia para o paciente, a gente vai avaliar uma série de fatores. O inchaço, o grau de sintomatologia desse paciente, se esse paciente está em vigência de uma trombose, a compressão da meia tem que ser maior. Então existe uma série de variáveis que vão determinar qual tipo de meia em relação à rigidez e à compressão que eu vou escolher para aquele paciente, tá bom? E lembrar que meia de baixa compressão pode ser comprada pelo próprio paciente, mas de média e alta compressão não. Por quê? Porque se o paciente tiver uma doença arterial, ele não vai poder utilizar aquela meia, tá bom? E aí precisa da avaliação do médico especialista, no caso, o cirurgião vascular. Beleza? Então acho que ficou claro aí, né? Meia compressiva não previne trombose, não previne varizes, mas previne trombose. Ponto importante, toda viagem mais de 4 horas, o paciente é importante ele usar meia compressiva porque vai ajudar na prevenção de eventos trombóticos, tá certo?